Enquanto a gente tem visto aí informações de uma onda de influenciadores digitais que não estão em situação de vulnerabilidade, que receberam o auxílio emergencial, eu vou contar para vocês hoje a história de uma diarista que recebeu um valor a mais do auxílio emergencial e entrou em contato com o governo para informar: governo, vocês me pagaram a mais, eu não tenho direito a receber esse valor não, eu tenho direito a receber menos. Como eu sei que tem outras pessoas precisando também, como é que eu faço para devolver? Eu vou falar primeiro sobre esses influenciadores e depois eu vou falar para vocês também sobre essa diarista, porque a gente precisa compartilhar essa história ao máximo, porque se fosse alguém fazendo algo errado meramente, estaria aí compartilhado em massa, mas como é uma atitude muito importante, a gente precisa enaltecer o que essa senhora fez, porque eu venho falando disso aqui com frequência nesse canal. Vamos embora para o vídeo. Lembra vocês que se vocês gostarem desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com as informações que a gente compartilha aqui, pega esse ou outro vídeo que você acha importante aqui do canal e manda para seus amigos através do Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, qualquer outra rede, que somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E caso você queira apoiar o meu trabalho de alguma maneira, na descrição desse vídeo tem todas as informações de como esse apoio pode acontecer. E se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo no YouTube mesmo tem uma opção intitulada de Seja Membro, onde você pode apoiar o trabalho aqui pelo YouTube por R$ 7,99 e passa a ter acesso aos cursos que esse canal vai estar disponibilizando. Lembrando inclusive aos membros e apoiadores do Apoia-se, que já temos 2 aulas do curso básico de ciência política e neste sábado agora, 20 horas, sairá a 3ª aula. Para acessar o curso, basta ser membro e ir na aba comunidade que tem lá uma postagem, na verdade postagens que são feitas e que apenas membros conseguem acessar. E lá no Apoia-se você só precisa ir na aba mural. Lembrando que para ir lá e enxergar isso, você precisa ser um membro ativo lá no Apoia-se. Se não for ativo ainda, ele não disponibiliza também, tá bom? E para quem não pode apoiar o canal financeiramente, a gente vai fazer uma live muito em breve aqui com esse curso. Vamos pro conteúdo. Pois bem, meu povo, em um momento que a gente está vendo diversas famílias aí precisando recorrer ao auxílio emergencial para poder se sustentar, para poder não passar fome, a gente tem visto filas e filas na porta de agências bancárias aí para poder sacar esse dinheiro, para poder pagar contas, para poder, enfim, um trabalhador como qualquer outro trabalhador do Brasil que precisa desse auxílio se manter. A gente tem visto, infelizmente, exemplos péssimos vindo de influenciadores. Aqui no estado vizinho ao que eu vivo atualmente, eu vivo em Sergipe, na capital, em Aracaju, mas sou baiano lá de Itabuna, no sul da Bahia. E no estado vizinho a Sergipe, a Bahia, está tendo agora nesse momento uma onda envolvendo uma polêmica com diversos influenciadores digitais que solicitaram o auxílio emergencial e que receberam e que estão querendo a partir de agora fazer caridade a partir desse auxílio emergencial. Inclusive teve um apresentador de um programa que eu nem gosto muito na Bahia que falou uma coisa bem importante: fazer caridade com o dinheiro dos outros é complicado, né? A gente tem de fazer caridade com o nosso dinheiro, tira do seu para poder fazer a caridade. O que é que acabou acontecendo? Alguns influenciadores que são autônomos, que são MEIs em alguns casos, solicitaram o auxílio emergencial e tiveram a aprovação. Segundo algumas informações compartilhadas aí, alguns deles estão sendo investigados pelo Ministério Público para entender se eles incorrerem em crime de estelionato, o famoso artigo 171. E por que eles estão sendo investigados de possivelmente ter cometido o crime de estelionato? Porque virtualmente alguns deles podem até preencher os critérios determinados pelo governo para poder receber o auxílio emergencial. Estar em situação de vulnerabilidade, ser autônomo, ser MEI e lá em 2018, por exemplo, ter declarado menos de R$ 28.570 no seu imposto de renda. Qual que é o problema de tudo isso? O problema é que muitos desses influenciadores que compartilharam informações de que o seu auxílio foi aprovado ou que solicitaram o auxílio emergencial, muitos deles ostentam em redes sociais uma vida de luxo, com carros importados, mansões, viagens para fora do Brasil, e isso acendeu uma luzinha vermelha agora na cabeça do Ministério Público, que possivelmente alguns desses influenciadores podem estar cometendo o que um influenciador muito famoso aqui, inclusive da extrema-direita, comete às vezes também: ocultação de patrimônio. Coloca às vezes o carro no nome da mãe, a casa no nome da avó, o dinheiro dividido na conta de fulano, uma parte do MEI, o outro dinheiro dividido na conta de Beltrano, outra parte do MEI, e aí ficaria virtualmente apto a receber esse auxílio emergencial. E por que o Ministério Público está investigando isso? Porque até que se comprove que aconteceu sim a ocultação do patrimônio, a ocultação de bens ali, os indivíduos eles se enquadram virtualmente.
Então, por mais que a gente venha aqui criticar, a gente vai basicamente dizer que ali é um critério de imoralidade e não de desonestidade, porque teoricamente é um direito dele, porque ele se enquadra. Mas será que ele não fez alguma falcatrua ali, alguma maracutaia para poder preencher esses critérios? Deixa eu contar a minha situação para vocês. Eu me enquadro virtualmente também para poder receber o auxílio emergencial. Eu declarei em 2018 menos de R$ 28.559,70. Eu somei também a minha renda comprovada de pouco mais de R$ 600 em carteira assinada. Então, virtualmente, eu me enquadro aqui. Eu poderia solicitar esse salário aqui, esse auxílio emergencial, melhor dizendo, e poderia possivelmente receber, porque virtualmente eu preencho todos os critérios. Só que qual que é o problema? O problema é que eu tenho, além da minha MEI que continua vendendo poucas camisas, mas continua vendendo, eu tenho o apoio de vocês através do Apoia-se, que fazem doação pro meu canal, eu tenho os membros do meu canal que apoiam o meu canal, eu tenho parte da monetização do YouTube que eu recebo também em relação aos vídeos que a gente produz, e eu também tenho doação que algumas pessoas fazem na minha conta bancária. O que isso quer dizer, Carlito? Isso quer dizer que mesmo que eu preencha os critérios virtualmente do auxílio emergencial, eu acredito que o mais honesto que se deve fazer é, se eu não preciso, eu não devo utilizar um benefício que está tirando a oportunidade de outra pessoa receber. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é nesse momento que a gente vê quem é moral e quem é imoral. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Quantas vezes vocês reclamaram que o deputado tal recebe auxílio moradia, mas tem casa em Brasília ou mora com um parente em Brasília e questionaram esse auxílio? Qual seria a diferença então de você para esse deputado que virtualmente preenche lá o critério para poder receber o auxílio moradia, mas que não precisa e basicamente está tirando aquele dinheiro ali do governo e de outras pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas em relação a esse auxílio? Eu, inclusive, quando fiz o vídeo falando aqui sobre os militares que tinham recebido o auxílio emergencial, muita gente veio criticar, pessoas ligadas aos militares, porque disseram que eu me expressei mal no vídeo quando eu falei que filhos de militares que não precisavam e esposas de militares que não precisavam se inscreveram. Então, vou deixar bem claro para vocês o que é que eu quis dizer naquele vídeo aqui. O que eu quis dizer é que tem militar que é machista e que quer que a mulher fique em casa trabalhando em casa, né? Sendo a dona de casa, sendo doméstica dele. A verdade é esse, sendo a empregada do marido. E aí mantém tudo na casa, água, luz, aluguel, se for o caso, escola dos filhos, e às vezes até dá um valor para a mulher para que a mulher fique em casa, porque ele é o homão, ele é o machão e não quer que a mulher dele trabalhe, quer manter a mulher dele em casa, não quer que a mulher seja independente. Enfim, essa hipótese que foi levantada. É óbvio que tem militares que são casados com mulheres que trabalham, que são independentes, mas existe muito militar ainda que é machão, que é machista, né, melhor dizendo, que é tirado da machão, e que acha que o lugar da mulher é em casa. Ele é o homem, ele vai trabalhar para sustentar a casa. Eu não penso assim, ao contrário, eu acho que a mulher deve ter a sua independência, por isso que na minha relação com as minhas companheiras, em todo o período da minha vida, eu sempre tive essa autonomia de ela fazer o que ela quer na carreira dela e eu fazer o que eu quero na minha carreira, e cada um seguir o seu rumo profissional, procurar sua independência. É óbvio que quando um precisa ou o outro precisa, o companheiro ou a companheira vai estar ali para apoiar, para ajudar financeiramente, se for o caso. Mas ninguém é empregado de ninguém e ninguém é subornado de ninguém. Ao contrário, numa relação de duas pessoas, uma pessoa complementa a outra e vice-versa. E aí você tem esse exemplo, ou seja, supostamente uma companheira ou um companheiro de um militar que fica em casa a pedido do companheiro, porque ele sustenta tudo e que virtualmente seria enquadrado nesse critério, mas que não teria necessidade financeira de solicitar esse auxílio. Carlito, ela cometeu alguma irregularidade se ela solicitou? Não, não é um direito dela, ela não pôde ir lá solicitar, é regular. Só que isso é moral, eu tirar dinheiro da mão de quem precisa e colocar na mão de quem não precisa. Sobre a situação envolvendo, por exemplo, os filhos de militares. Filhos de militares que moram com os pais e que os pais fazem a mesma coisa. Machão, quem mantém minha família sou eu, minha mulher não pode trabalhar, meu filho tem de ficar estudando, só vai trabalhar depois que estudar. Ou seja, o pai mantém o filho em tudo em casa. E que virtualmente também ele se enquadraria ali, mas que às vezes tem até carro, moto, dada pelo pai, tá? E que teoricamente não deveria receber, mas que virtualmente preenche o critério ali determinado pelo governo para poder sacar o auxílio emergencial. Foi essa a observação.
E por que eu fiz essa observação? Porque eu, Carlito Neto, eu preencho virtualmente todas essas características. Mas por que eu não solicitei? Porque não é moralmente correto eu solicitar um negócio agora que eu não estou precisando. Eu tenho como me manter ainda. Eu recebo o salário da escola que eu trabalho, eu estou conseguindo vender ainda algumas camisas, vocês me ajudam aqui. Não tem condição de eu tirar nesse momento dinheiro de quem precisa para colocar na minha mão, sendo que nesse momento eu consigo pagar as minhas contas, mesmo com um aperto como todo mundo está passando nesse momento. Eu já contei para vocês, inclusive aqui, a história do Bolsa Família, do Bolsa Escola, quando eu recebia com as minhas irmãs, que quando minha mãe virou uma microempresária, a renda dela começou a melhorar, a gente foi lá e solicitou a baixa do Bolsa Família, do Bolsa Escola na época. E sabe quantas histórias similares à da minha mãe eu encontrei até hoje? Pouquíssimas. Inclusive, uma dessas poucas histórias eu vou compartilhar aqui hoje pra vocês, que é de uma diarista do Rio de Janeiro, chamada Jailma, que teria o direito de receber R$ 600, porque ela não é chefe de família sozinha, como ela declarou aqui, e acabou recebendo R$ 1.200. E sabe o que foi que a Jailma fez? Entrou em contato com o governo para solicitar o estorno dos R$ 600. E ela até explicou que o que pode ter acontecido é que já tem mais ou menos 2 anos que ela não faz a atualização do cadastro único, e lá no cadastro único não estão as informações do marido dela, só estavam as informações dela e da filha. Ela podia fazer o quê? Simplesmente calar a boca, como alguns influenciadores estão fazendo por aí, calar a boca, receber os R$ 1.200, como eu tenho alguns amigos aqui, mau caráteres em Aracaju, inclusive, que são empresários também, se enquadram como MEI, fraudam a declaração de imposto de renda para poder pagar menos imposto ou ficar isento de imposto. Colocou, por exemplo, que mulher mora sozinha, é chefe de família e é casado com a mulher e mora com a mulher. E colocou que ele também é desempregado ou que é MEI, por exemplo, e recebeu o resultado. A mulher recebeu 1.200 e ele recebeu R$ 600. O cara tem carro novo comprado à vista, carro de mais de 50 mil comprado à vista. Tem patrimônios em nome da mãe e de irmão, para não ficar as coisas no nome dele, para ele poder pagar de isento aí, para o governo poder dar alguns benefícios a ele. E esse é o retrato do bolsomínio. Por isso que eu estou trazendo hoje essa situação da dona Joelma aqui. Porque quando acontece algo assim, tem que ser explanado para o máximo de pessoas possíveis. Vamos ler aqui a história dela, o que ela aconteceu aqui, tá? Ela procurou a reportagem para dizer o seguinte, que ela recebeu um auxílio maior, só que ela não se enquadra para receber esse auxílio maior. Ela acha que foi um erro lá do cadastro único. Então vamos ler aqui o que é que a dona Joilma falou aqui, tá bom? Eu, como diarista, não tenho carteira assinada, pago meu INSS individual. E a pandemia afetou sim muito a minha renda. Fiz a minha inscrição no auxílio. Quando a gente entrou lá no aplicativo da Caixa, para minha surpresa, eu tinha um saldo de R$ 1.200 referente à minha parcela. Um valor correspondente a quem é mãe solteira, quem é chefe de família, e eu não sou mãe solteira, né? Eu tenho um esposo que tem a renda mensal dele também aqui em casa. Então o que foi que ela entendeu que aconteceu? Palavras da dona Jailma. Então eu entendi o quê? Que eles pegaram os dados que eu tinha lá no cadastro único, mesmo desatualizado, porque há 2 anos eu fiz esse cadastro, está faltando informação do meu esposo. Não tem documentação dele, só minha e da minha filha. Eu entendi que a partir das informações do cadastro único, eles aprovaram como mãe solteira, explicou ela. E aí ela procurou saber como é que faz para devolver o dinheiro, quem vai fazer esse procedimento aí, esse trâmite, é o Ministério da Cidadania, e eles disseram que se ela quiser devolver o dinheiro, eles vão gerar uma guia de recolhimento. Ela já disse que vai devolver, obviamente, mas olha aí, uma pessoa que virtualmente se enquadrava no que estava determinado na lei, mas que diferente do que muito mau caráter que influencia pessoas por aí, ela viu a público dizer que, ó, eu me enquadro virtualmente, mas isso aqui tá errado, eu só tenho direito a receber uma parte. E devolveu. E sabe o que a gente precisa no Brasil? De mais brasileiros como dona Jailma, que mesmo na situação difícil, não coloca a honestidade, a moralidade atrás da dificuldade que está passando naquele momento. Ao contrário, a moralidade e a honestidade tem de vir sempre à frente de tudo. Eu aprendi isso com meu pai. E essa senhora aí, dona Jailma, também deve ter aprendido isso com o pai e com a mãe dela, como eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Honestidade, caráter, a gente aprende de berço. Por que a gente vê os filhos do Bolsonaro tudo mau caráter, um bando de corrupto, um bando de safado? Porque o pai é igual. A mãe, por exemplo, lá do Jair Renan, falcatrua até os cabelos da cabeça. A família dela era uma extensão da família do Bolsonaro. Então fica aqui esse recado para os influenciadores tomarem vergonha na cara, porque quando tem uns que dizem
Se a vida! Gabriel vai botar o pi, obviamente, porque o YouTube não vai permitir essa palavra aqui. Outros estão, eu fui ver se eu tinha direito de receber. Se você preenche virtualmente, ignorante, os critérios você vai receber sim e vai tirar de outra pessoa. Minha sogra, meu cunhado, por exemplo, estão há 2 meses quase esperando o resultado do governo. E sabe qual é a resposta que aparece? Em análise. Depois, solicitação de recadastramento. Depois, recadastra e aparece o que de novo agora? Em análise. Enquanto isso, influenciadores aí que ganham fortunas e fortunas com publicidade e também com AdSense na rede social estão recebendo R$ 600 de auxílio emergencial que deveriam ser destinados a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E eu espero, inclusive aqui, que o Ministério Público consiga enquadrar esses charlatões aí, esses 171 no crime que determina a lei. Compartilha esse vídeo, vai aqui no primeiro comentário fixo para saber o nome de alguns influenciadores que estão sendo investigados. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.